Apocalipse capítulo 6. Se você já abriu, diga amém. Se não abriu, diga misericórdia. Ouvir. Só um minutinho, gente. Muito bom. Apocalipse capítulo 6. Queridos, nosso tema do estudo de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Nesse livro, Jesus Cristo se revela, de várias formas, mas eu oro que a forma mais impactante que ele se revele a cada um dos nossos corações é como o Rei que vem, que a segunda volta de Jesus Cristo possa ser cravada no seu coração, à medida que nós estudamos esse livro, que o seu coração esteja em festa e na expectativa da volta dele, amém? Então, a revelação de Jesus Cristo. E o versículo-chave é Apocalipse 1:7, que diz que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Então, na semana passada, nós estudamos o capítulo 5 e tivemos uma vista gloriosa do céu, onde o Cordeiro, o centro de tudo, vocês lembram disso, E tudo à sua volta o adora, E nós terminamos o capítulo vendo que tudo que há no céu, na terra, embaixo da terra, no mar e tudo que neles há, tudo adora o Cordeiro de Deus, E como Cordeiro, ele venceu e é digno de abrir o livro, Então nós vemos que havia esse ponto, o apóstolo João, ele vê esse livro, e ele foca nesse livro que o Cordeiro é o único digno de abrir o livro. E esse livro tem 7 selos, certo? Então nós vamos ver agora, no capítulo 6, os selos começarem a ser abertos, tá bom? Então Jesus venceu a morte, o pecado, Satanás e todo o inferno como homem, e por isso ele tem o direito de abrir esse livro, Então, no capítulo 6, veremos o Cordeiro de Deus, Jesus, abrindo os selos do livro. Sabemos que os selos se referem ao julgamento de Deus ao mundo perverso que rejeitou a salvação oferecida por Deus através do seu Filho. Então é isso que nós vamos ver hoje, O Cordeiro abre os selos. Apocalipse 6, de 1 a 17. Vamos ler juntos? Diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo,
vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vamos orar? Senhor, obrigado que nós podemos nos reunir, Senhor, no Teu nome, Pai, como igreja do Senhor, para estudar a Tua palavra. Oro, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, revele a Tua palavra a nós. Senhor, nos ensina, Senhor. Deus, eu não sei nada e não posso nada, dependo do Senhor e do Teu Santo Espírito. Então, Senhor, eu me humilho diante do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu oro, Deus, fala através do Teu servo, Senhor. Deus, alcança cada coração, encoraja cada vida, Senhor. Traga ânimo, Senhor. Traga, Senhor, o Teu toque de cura, de restauração, de vida, Senhor, essa manhã. Deus, nós estamos aqui por Ti, onde Jesus está, Senhor Deus, a plenitude de alegria na Tua presença, Senhor. Então nós Te clamamos, Senhor, completa a Tua boa obra na Tua igreja, Senhor, e seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, queridos, então os selos vão ser abertos, né? O Cordeiro abre os selos. Alguma observação antes da gente ver o versículo 1? Bom, a gente sabe que esse livro do Apocalipse, ele conta, né, esses detalhes, esses episódios finais, né, da história, né, da humanidade. E que nós vimos até esse momento a era da igreja, né? Nós vimos a revelação que Jesus traz ao apóstolo João de si mesmo com grande poder no capítulo 1. Nós vimos nos capítulos 2 e 3 a era da igreja, né? As 7 igrejas do Apocalipse, e todos nós pudemos nos relacionar àquilo que essas igrejas estavam passando, as palavras que Jesus se dirige a essas igrejas, e todos nós somos profundamente ensinados e encorajados. Agora, né, nos capítulos 4 e 5, nós vemos o céu, né, nós vemos João descrevendo o céu, a adoração que existe no céu, e especificamente nesse último capítulo, o Cordeiro abrindo esse livro. E vocês lembram o que fala esse livro? Esse livro é o livro da história, vamos dizer, o livro da história da humanidade. É o livro que conta a história da redenção, como Jesus redimiu o mundo que foi caído, o mundo que foi manchado pelo pecado, o mundo que deu as costas para Deus por causa lá em Adão e Eva no Éden. Tudo isso Jesus ele veio redimir. Redimir é resgatar, e ele resgatou com o seu sangue, e é por isso que ele é o Cordeiro, e é por isso que ele está no trono, porque ele venceu e resgatou como Cordeiro, não foi como um leão. Ele vai voltar como um leão, mas ele venceu como Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, né? O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e foi como Cordeiro que ele venceu. Então é desse Cordeiro, é esse Cordeiro agora no trono. E agora, a partir dos capítulos 6 a 19, é muito importante vocês saberem disso, anotarem isso.
Esse período é o período que vem após a igreja estar no céu. Você observa que após o tempo da igreja, né, quando começa o capítulo 4, o apóstolo João é arrebatado ao céu. E essa é uma figura do arrebatamento da igreja. E o que o Senhor começa a mostrar para ele agora, a igreja está no céu representada pelos 24 anciãos, adorando o Cordeiro, lançando suas coroas, que são suas recompensas a seus pés. E agora, o que acontece após o arrebatamento da igreja? O julgamento da terra. O julgamento do mundo ímpio, que rejeitou a salvação do Senhor. Então, dos capítulos 6 até o capítulo 19, nós vamos ver esse julgamento caindo do céu. E nós podemos nos referir a esse período, né, como o período da grande tribulação. A duração desse período é de 7 anos. 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio, né, de paz relativa, e aí então o sacrilégio terrível acontece quando o anticristo ele rompe, né, o seu acordo com a nação de Israel, e aí os 3 anos e meio seguintes é de grande terror, né, de grande agonia, de grande angústia sobre a terra. Então, a partir de agora, nós vamos ver esse período, né? Nós estamos no céu, né? A igreja está no céu, e agora João começa a contar o que vai estar acontecendo na terra durante esses 7 anos. Então, dos capítulos 6 ao capítulo 19, é o período, é descrito o que acontece na terra durante esses 7 anos. Então, é interessante a gente observar, e como isso está ligado à semana, né, de Daniel. Eu quero ler para você Daniel 9:27. Daniel 9:27, o profeta Daniel, ele fala desse período, né, de 7 anos ou de grande tribulação no seu livro, e ele escreve dessa forma: com muitos, se referindo ao anticristo. Eu estou falando isso porque esse aqui é o pano de fundo para você entender o capítulo 6, tá? Então, Daniel, ele fala assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. E ele está falando do anticristo. O anticristo não é simplesmente o oposto de Cristo. Isso é muito importante, tá? Se você gosta de fazer notas, anticristo não fala do oposto de Cristo, mas de uma imitação de Cristo, tá? Então, quando a gente se refere ao anticristo, a gente está falando de alguém que vai imitar a Cristo, mas que não é Cristo, né? Então, o anticristo se refere a essa imitação, a esse falso Cristo, tá bom? Que vai enganar a muitos. E é lamentável, porque o verdadeiro veio e o mundo o rejeitou, né? Veio para os seus e os seus não quiseram, João fala. Mas todos os que o aceitaram, Deus os tornou seus filhos, né? Mas agora Jesus disse isso, né? Eu vim, vocês me rejeitam, ele falou à nação de Israel. Mas se outro vier, né, falando, né, que sou eu, vocês vão acreditar. E infelizmente é isso, né? O que nós vemos com a nação de Israel é isso. Após a era da igreja, né, após a igreja ser arrebatada, Deus ele vai cumprir o restante das suas profecias em relação à nação de Israel. Então Deus não abandonou Israel, a igreja não substituiu Israel. Deus ele vai voltar seus olhos para Israel depois da era da igreja. Hoje Israel, né, como nação, rejeitou a Cristo, e aqueles em Israel que morrem sem Cristo vai para onde qualquer um que morre sem Cristo vai. Não há esperança da vida eterna, né? Mas Deus não abandonou essa nação. Após a igreja ser arrebatada, Deus vai voltar seus olhos novamente para a nação de Israel. E aí é onde esse relógio profético começa a contar novamente, tá? Então, voltando para Daniel 9:27, para vocês entenderem, quando o profeta Daniel escreve: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ele está se referindo ao anticristo e ao acordo que ele vai fazer com a nação de Israel. Que acordo é esse? Você sabe que Israel quer construir o seu templo para ter os sacrifícios, porque como povo judeu, sem os sacrifícios é
é muito difícil para eles, né? Porque para eles, né, sem o sacrifício no templo, não tem como eles terem os seus pecados removidos. Então eles precisam, eles querem e vão construir esse templo para que os sacrifícios voltem. E esse anticristo, ele vai trazer uma paz relativa à nação de Israel no Oriente Médio. Você sabe que Israel vive cercado por árabes, né, inimigos, que tentam destruí-lo. E interessante porque é uma nação tão pequenininha. Você já olhou no mapa, Israel? É muito pequenininho, né? Cercado por vários países árabes. O que faz Israel permanecer ainda como nação ali? Deus, a mão de Deus. É a mão de Deus que faz com que Israel ainda exista, né? E não seja riscada do mapa como os árabes querem. Porque Deus não terminou seu plano com a nação de Israel. Então, quando a igreja for arrebatada ao céu, esse período de grande tribulação vai começar e os olhos de Deus vão se voltar a Israel. Então, o que está escrito aqui vai acontecer. Apocalipse de 6 a 19 vai acontecer. E ainda lendo Daniel 9:27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana, biblicamente, são 7 anos, tá? No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, no meio dessa semana, 3 anos e meio, essa amizade vai ser quebrada, porque o anticristo vai entrar no Santo dos Santos e querer ser adorado como Deus. E aí só então o povo de Israel vai abrir os olhos e vai se dar conta que eles foram enganados. Eles creram num falso Messias, tá? E aí vai ser muito ruim para eles, porque uma perseguição sem precedentes vai acontecer para dizimar todo o povo judeu. Então, e numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, que é isso, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, esse anticristo vai reinar, vai ser um ditador, um imperador mundial, que vai começar muito mansinho, muito bonzinho, trazendo paz, resolvendo a fome e tantos outros problemas que há no mundo hoje, né? E todos vão olhar para ele, todo mundo vai olhar para ele como uau, né? O Messias, o Salvador, aquele que realmente veio solucionar o problema do mundo. Só que vão ser enganados. Então, é o que nós vamos ver agora, tá? A partir do capítulo 6 até o capítulo 19. Está tudo ligado a essa semana de Daniel. Então, se você gosta de anotar, a gente vai fazer o seguinte esboço. Os primeiros 3 anos e meio está escrito em Apocalipse de 6 a 9. O meio desse período é Apocalipse de 10 a 14. E os últimos 3 anos e meio, Apocalipse de 15 a 19. Tá bom? Então, se você gosta de estudar e gosta de entender um esboço para entender as coisas, aí está. Então, eu creio que nós podemos começar o versículo 1, então. Há muita coisa para ser dita, mas a gente pode falar os detalhes na comunhão dos lares. Eu só quero relacionar ainda como essa passagem, esse capítulo de Apocalipse 6 se refere ou está relacionado a Mateus 24, tá? Quando Jesus, ele fala do final dos tempos. Então, em Mateus 24, Jesus, ele fala ali sobre guerra, né? E Apocalipse 6, né, de 3 a 4, está falando sobre guerra. Mateus 24, versículo 7, fala sobre fome. Apocalipse 6, versículos de 5 a 6, fala sobre fome. Mateus 24, de 7 a 9, fala de morte. Apocalipse 6, de 7 a 8, fala de morte. Martírio e pestilências. Mateus 24, de 9 a 10, e Apocalipse 6, de 9 a 11. 5, Mateus 24, 29 fala que o sol escureceu, a lua ficou vermelha e as estrelas caíram. Apocalipse 6, de 12 a 14, fala a mesma coisa. Mateus 24, de 32, 32 até 25, 26, fala do julgamento divino, e é o que vai acontecer, e nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Apocalipse, nos versículos de 15 a 17. Então, só para você entender. E uma última coisa,
O capítulo 6 de Apocalipse, ele vai dar um panorama dos julgamentos, né, até o 6º selo, né? O 7º selo, dentro do 7º selo estão as 7 trombetas e as 7 taças, tá? Então, o 7º selo vai ficar esse suspense que a gente não vai ver hoje. Mas é interessante que ao nós olharmos o 7º selo, ele faz uma revisão, né, de todos os selos que foram abertos, de um modo muito mais detalhado. E assim vai ser com as 7 taças. Então, até o capítulo 19, a gente vai ver de forma muito vívida, né, e de forma muito gráfica o julgamento que vem sobre a terra. E isso para nós, o que isso diz para nós? Primeiro, que Deus está no trono, né? Deus, ele cumpre o que promete. A palavra de Deus é verdadeira. Nós podemos nos agarrar a ela. Podemos confiar, né, que Deus nos ama, que Deus é fiel, né, e viver com urgência, né? Viver com urgência, preparando esse mundo para a volta do Senhor. Amém? Então é isso. Bom, vamos lá. Versículo 1. Apocalipse 6, 1. Eu vou tentar ser rápido porque nós temos a ceia ainda. Acompanha comigo. Versículo 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Então Jesus, o Cordeiro, ele abre o primeiro selo. E João descreve que aqui algumas coisas. Ele observa que o Cordeiro abre o primeiro dos 7 selos. Ele ouve um dos seres viventes dos 4, né, dizer com voz de trovão, venha. A voz de trovão aqui é como um prenúncio, um presságio de uma grande tempestade. É quando vai cair um toró muito forte, uma tempestade muito grande, e aí você começa a ouvir os relâmpagos, você começa a ouvir o trovão, você já sabe que o tempo mudou e a coisa vai ficar feia, tá bom? Então é isso que o versículo 1 está dizendo pra gente. Ele ouve um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Esse venha pode ser sai. E aí ele vai dizer pra gente o que virá, né? Ou o que sairá, tá? Como desse primeiro selo que é aberto. Um estudioso bíblico chamado Clark, ele diz que é digno de nota o fato de que a abertura dos selos não é meramente uma declaração do que Deus fará, mas é a exibição de um propósito então cumprido, pois sempre que o selo é aberto, a sentença parece ser executada. Então, em outras palavras, cada selo aberto, é importante a gente entender que não então, agora... É como se esse livro que ele está na mão, esse livro importante, os julgamentos não estão necessariamente escritos no livro, tá? O livro fala da história da igreja, da redenção da igreja, da criação de Deus, né? Que a gente sabe a glória eterna e futura que teremos, mas antes do livro ser aberto, ele tem que quebrar os selos. Então os julgamentos é como se fosse... necessários, eles precisam acontecer para que o final da história aconteça, tá bom? Então isso é muito importante, os selos têm que ser abertos. E aí o versículo 2, olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, o que João vê, igreja, nesse primeiro selo? Um cavalo branco, né? Para qualquer um, né, de nós que lemos isso, ouvimos isso, quando nós vemos que vem um cara no cavalo branco, com coroa, cavalgando, determinado a vencer, em quem pensamos? Jesus. Só que eu preciso dizer para você que esse não é Jesus. O primeiro selo tem a ver com o aparecimento do anticristo. Então, o primeiro selo se refere ao anticristo. Então, assim que a igreja for arrebatada, ele surgirá. O mundo o reconhecerá. Isso quer dizer que o anticristo já está aí nos nossos dias, só que nós não sabemos quem é. Mas assim que a igreja for tirada, ele vai
ele vai despontar, né? Então, é interessante saber disso. Esse daqui é a imitação, né? Ele vem num cavalo branco, né? Ele empunha um arco. Esse arco não tem flechas, tá bom? É como se ele viesse em paz. E é dada a ele uma coroa. Essa coroa aqui não é a coroa diadema, né? A diadema é a coroa do rei. Só Jesus tem a coroa diadema escrito em grego aqui. Ninguém mais, né? Essa é a coroa Stéphanos, é a coroa daquele vencedor, né? Aquela coroa que murcha e perece. Então é essa coroa que ele tem, né? Mas ele engana. E ele cavalga como um vencedor, né? Determinado a vencer, mas nós sabemos do final da história, né? Mas ele vem como, né? Com toda a aparência, né? De alguém que vai conquistar e vencer. E ele é o anticristo. Tá? Então o anticristo é o primeiro selo, é o primeiro julgamento. Não é interessante isso? Eu costumo falar para as pessoas que a pior punição do pecado é o próprio pecado, né? A pior punição para o pecado é o próprio pecado. Poxa vida, quebrei meu relacionamento com Deus. Não tem nada pior do que isso, não é verdade? E quando eu olho a abertura desse primeiro selo e eu vejo assim a consequência imediata para quem rejeita a verdade de Cristo, é lidar com a mentira, né? Se eu rejeito a verdade, eu fico com o quê? Com a mentira. Então é uma consequência natural, né? E é triste isso. Então essa é a primeira consequência, né? É o primeiro julgamento que o mundo vai lidar. É uma imitação, né, falsa de Cristo, do Cordeiro. Jennings disse: todo o contexto e o caráter desses selos proíbem absolutamente que pensemos que esse cavaleiro seja o Senhor Jesus, como muitos afirmam. Seu reinado não trará guerra, fome e contendas em seu rastro. Como vai acontecer no caso dessa imitação de Cristo, né? E, queridos, o cenário atual está preparado, né, para o surgimento desse líder, né? O mundo está em guerra, várias guerras acontecendo ao mesmo tempo, né? Há um colapso na economia, né, na política e na religião, né? Então, ele vai chegar trazendo paz e ligando todos esses pontos. Vai ser assim uma coisa impressionante para o mundo. E quando a igreja for arrebatada, para aqueles que odeiam a igreja, vai ser como, ufa, um alívio, né? Nos livramos daqueles chatos, né? Nos livramos daqueles que eram uma pedra no nosso sapato, né? Então, a princípio, a partida da igreja, da terra, vai ser encarada como uma coisa boa para quem fica. Mas é uma ilusão, né? É uma grande ilusão. Mas o cenário já está pronto para o surgimento desse grande líder aí, desse grande ditador. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 é um versículo muito importante em relação ao aparecimento do anticristo e eu gostaria que você anotasse. Diz o seguinte: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ele está falando do anticristo, esse versículo, tá? Vocês sabem o que o está detendo. O que está detendo o aparecimento do anticristo hoje, igreja? A presença da igreja na terra. É isso que o está detendo, é isso que está impedindo ele de aparecer. Uma vez que a igreja vai ser arrebatada, ele vai aparecer, tá? Então é isso que o está detendo. E para que ele seja revelado no devido tempo, para que o primeiro selo seja aberto. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade, ou da impiedade, ou da perversidade já acontece, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quando for afastado, quem detém o aparecimento do anticristo, né? Quando a igreja for afastada ou ser arrebatada, ele vai vai pintar e bordar, né? Ele vai ter a liberdade de aparecer, né, e fazer o que quer.
Versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então, há 4 seres viventes querubins ao redor do trono. O primeiro falou: venha, veio esse cavalo, né, esse cavalo branco, que é o do anticristo. E agora o segundo ser vivente fala: venha. E nós vamos ver no versículo seguinte que o próximo cavalo é o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, é o cavalo do sangue, é o cavalo, né, da carnificina, em outras palavras, né? E é o que nós vamos ver, versículo 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então é isso que acontece. Esse cavalo vermelho, ele tira a paz da terra, né, essa paz aparente que os homens pensam que tem, longe de Cristo, longe de Deus, que não é, né, a paz verdadeira. E os homens começam a querer matar um ao outro, né? Então há uma multiplicação de guerra e de repente, e aí é dada a ele uma grande espada, né? Isso falando de guerra, de morte, né? Então hoje, por curiosidade, as nações do mundo gastam 1 trilhão em despesas militares por ano. 1 trilhão de despesas militares em guerras, né? Em armas de guerra. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E olha, basta um nada, né, para que novas guerras surjam, né? Porque isso vem desde o tempo de Caim e Abel, né? Um homem querendo matar o outro por inveja, por ira, por querendo dominar. E esse é o homem entregue ao seu pecado, esse é o homem sem Deus, né? Então, a guerra vai rolar solta, sangue, muito sangue vai ser derramado. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então a balança, ela fala sobre racionar, né? E o cavalo preto fala de fome. Então, esse próximo selo, né, ele libera, assim, uma fome sem precedentes, como nunca houve na história da humanidade. E é interessante que mesmo em meio a tanta fome, né, a gente vai ver aqui no próximo versículo algo interessante. Versículo 6. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Está falando de uma escassez de alimento tão severa que o quilo do trigo vale 1 denário. O denário é uma moeda, né, na época de Jesus, que valia o salário de um dia de trabalho. Então você trabalhava um dia inteiro, você ganhava 1 denário. Esse denário você comprava de 8 a 12 quilos de trigo, né? De 8 a 12 quilos de trigo com o salário de um dia. Você alimentava você e toda a sua casa, toda a sua família. Mas a escassez vai chegar ao ponto de que 1 quilo de trigo por 1 denário não vai ser 8 nem 12, vai ser 1 quilo de trigo. Você vai ter o suficiente para comer e olhe lá, né? Para você comer e olhe lá. A cevada é muito mais barato, por isso que fala aqui 3 quilos de cevada por 1 denário. E quando diz não danifique o azeite e o vinho, é porque no meio dessa escassez todas haverão aqueles que vão estar, né, se fartando no azeite e no vinho. Ou seja, vai ser grande corrupção, grande injustiça acontecendo. Mas, né, os julgamentos não acabam por aí. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Então, o quarto ser vivente diz: venha, na abertura do 4º selo.
E esse quarto selo ele vai falar de morte, né? Morte por causa da ditadura implantada, da guerra, da fome, das calamidades e das pestilências, né? Muitas doenças vão surgir. Versículo 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, um quarto de toda a terra vai morrer na abertura desse selo. Um quarto de tudo que restou, né? Tudo que restou, um quarto vai ser morto por várias formas, né? Até por animais selvagens, né? Vai ser a revolta dos animais selvagens, né? Alguma coisa assim fora de série, né? É algo como nós nunca imaginamos, né? É algo como nós nunca vimos. E aí fala aqui desse cavaleiro que se chamava Morte e o Hades o seguia de perto, né? O Hades era o lugar onde iam as pessoas, né, que morriam antes do sacrifício de Cristo ser pago na cruz. E agora nós que cremos em Jesus vamos direto para o céu, não mais para o seio do Abraão. O Hades era dividido em dois, o seio do Abraão, né, e o outro lado, que ficavam as almas atormentadas. E quando Jesus pagou o preço, ele pregou, né, aos cativos, e todos que esperavam o pagamento dos seus pecados em Cristo foram com ele para o céu. Mas aqui está o Hades seguindo a morte de perto, né? Como se a morte se encarregasse do corpo e o Hades da alma dessas pessoas. E grande morte, né? Como nunca visto, um quarto de toda a terra. É muita gente, né? Mateus 24, 21 fala: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, né? É algo que a humanidade nunca experimentou. Bom, agora, dos versículos de 9 a 17, a gente vai ver a abertura dos demais selos, e algo que acontece no céu e na terra. Presta atenção comigo. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O que João vê agora? Ele vê que na abertura do quinto selo, ele percebe debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, né? Aqueles irmãos, né, na fé que morreram por crer em Jesus Cristo. A alma deles estava ali, né, debaixo do altar. E isso tem a ver com Levítico, né? A palavra de Deus em Levítico fala que quando o sacrifício era dado, o sangue ele tinha que ser colocado, né, debaixo do altar. Então é uma referência àquilo que foi entregue como louvor a Deus, né, como sacrifício ao Senhor. Então essas pessoas elas entregaram as suas vidas como sacrifício ao Senhor, pela sua fé, por crerem em Jesus, por não voltarem atrás, por não negarem o Senhor. E esse sangue ele grita, ele clama por justiça, né, diante do Senhor. E esse é o tempo da vingança do Senhor, né? A vingança pertence ao Senhor, né? Ela não pertence a nós, graças a Deus. Nós não precisamos nos preocupar em nos vingar. O Senhor, Ele tem tudo preparado ao seu tempo, né? Nós podemos confiar que quando Deus age, há justiça, né? Quando nós agimos, não há justiça, né? Então, essas almas, elas gritam por justiça. Então, chegou o momento do Senhor vingar ou justificar esse sangue, né? Essas almas. E é interessante que significa não só todos os mártires da história, né, da história da igreja que vai ser vingado, mas também aqueles que no início da grande tribulação morreram por não negar Jesus.
Porque é importante falar para vocês que quando a igreja for arrebatada, durante o período da grande tribulação, as pessoas ainda poderão crer em Jesus Cristo, né? As pessoas ainda podem entregar seu coração para Deus. Muitos só vão acreditar quando a igreja for arrebatada, infelizmente, né? Muitos só vão cair na real quando vê que, cara, né, cadê fulano, ciclano? Aconteceu exatamente. Alguém já viu Deixados para Trás aqui? Não? Quem já viu, levanta a mão. Pouca gente, né? É muito interessante e retrata muito bem esse tempo, né? O Deixado para Trás é tão antigo isso, mas é muito bom. Então vai ter como as pessoas crerem em Jesus e serem salvas durante o período da grande tribulação, só que vai custar muito caro, porque o ditador, o anticristo, ele vai, o que a palavra de Deus fala? Ele vai degolar, ele vai decapitar todos que não negarem Jesus, né? Então, vai ser assim. Então, falando dessas almas, né? Ali, pedindo por justiça. E aí elas falam no versículo 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando? Então, é mais uma referência para dizer que o Senhor, Ele não vai deixar passar isso, né? E aí o versículo 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então o período não terminou, né? Outras pessoas seriam salvas durante esse tempo e aí esse número estaria completo, né? Então foi pedido que eles esperassem um pouco mais para que essa vingança acontecesse, né? E o número também dos conservos irmãos pode estar relacionado ao caráter, né? Porque o mártir, não se faz o mártir só com a morte que tem, mas principalmente com a vida que ele leva, né? Nós não... é muito mais voltado ao caráter, né? Essa coisa de não negociar, né? A fé. É muito mais forte do que simplesmente morrer pela fé, tá bom? Então é importante pensar nisso também. Aí versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Então o sexto selo fala desse abalo cósmico, né? Esse abalo, esse cataclisma, né? Os corpos celestes sendo atingidos de uma maneira como nós nunca vimos, né? Ele descreve, ele está dando o seu melhor para descrever o que ele está vendo. Ele descreve um grande terremoto, né? A gente vai ver mais terremotos, né, adiante. Ele fala do sol ficar escuro. Imagina o sol escurecer. É difícil até de imaginar isso. Como tecido de crina negra. E toda a lua se tornar vermelha como sangue. É difícil de imaginar, mas alguma coisa, né, nos corpos celestes, no espaço, vai acontecer que vai fazer... vai tornar o sol escuro e a lua vermelha como sangue. E não para aí, né? Os próximos versículos vão falar das estrelas caindo e muitas outras coisas. Mas eu quero ler uma passagem em Sofonias 1, de 14 a 16, que fala o seguinte: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, nesse dia, né,
Nesse tempo, não adianta ser rico, não adianta ser poderoso, não adianta ter uma fortaleza, não adianta você estar na torre mais segura do mundo, né? Esse dia vai alcançar a todos, em toda a terra. Não haverá como fugir. Joel, o profeta Joel também fala desse dia e ele diz: o sol e a lua se ennegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá sofrer? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Apocalipse 6, de 13 a 14, olha só. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. As estrelas caírem na terra. Imagina o estrago que isso vai causar. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, imagina o estrago que esse terremoto vai causar, né? Imagina o caos, né, que vai ser, que vai acontecer em toda a terra, em todo o mundo. Sabe, gente, dá uma certa angústia, né, no coração pensar que há tanta gente aí fora cega, né, para o Evangelho, né? Eu oro, né, que quando nós cristãos, né, lemos isso, nós podemos ter compaixão das pessoas, porque vai ser horrível, vai ser terrível, né? Eu acredito que se nós tivéssemos se nós víssemos por um segundo, né, 3 segundos, uma figura do inferno hoje, já mudaria a nossa vida para sempre, né? Já mudaria a nossa vida para sempre. Nós nos tornaríamos evangelistas fervorosos, né? Para falar a todas as pessoas: se arrependam, se arrependam, se arrependam, voltem-se para Jesus, né? Se nós cremos no Senhor, não tem como isso não nos impactar, de verdade, igreja. Toda a natureza será afetada, né? O sol, a lua, as estrelas, né? O céu, as montanhas, as ilhas, tudo será afetado na abertura desse 6º selo. Versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então, os habitantes da terra vão tentar fugir, né, de todas essas coisas, e eles vão se enfiar em cavernas, né, eles vão procurar algum lugar seguro, né, para eles, mas não haverá. Nessa época, né, um buraco embaixo da terra vai ser o que vai ser mais procurado pelos reis e poderosos. Um buraco para poder se enfiar. É interessante, né, para a gente poder pensar um pouquinho. Então, todos, reis, príncipes, generais, ricos, poderosos, escravos ou livres, vão tentar se esconder e se salvar nesse momento. Versículo 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Não é interessante o que eles gritam, igreja? Caiam montanhas, caiam rochas sobre nós, nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Eles não têm medo da morte, eles têm medo de encarar o rosto daquele que está no trono. Vocês entendem? Eles não têm medo de morrer, mas eles têm medo do Cordeiro. Ou seja, em outras palavras, não é que as pessoas elas não reconhecem que existe um Deus. Lá dentro, elas sabem que existe. Elas só não querem admitir. Elas não querem render a vida delas. Elas não querem confessar.
mas elas sabem que existe um Deus Todo-Poderoso no céu. Elas sabem que o que elas fazem, de bom ou de ruim, né, tem uma consequência, né? Deus, ele escreveu a sua palavra no coração de todo homem, né? A nossa consciência, ela nos mostra o que é certo e o que é errado, não é? Mas ainda assim, as pessoas escolhem negar a Deus, né, para não prestar contas a Ele. Então o medo delas não é de morrer, mas é porque elas sabem que não tem como fugir de prestar contas a Deus um dia. Elas temem a ira do Cordeiro. É interessante que parece um paradoxo, né? A ira do Cordeiro. O Cordeiro, a palavra Cordeiro é o cordeirinho, fofinho, né? Inofensivo, que não traz intimidação para ninguém. Mas é a ira desse Cordeiro que o mundo teme. Tremendo. Apocalipse 6:17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Chegou o grande dia da ira de Deus, o Pai, e do Filho, o Cordeiro. E ninguém pode suportar esse dia, né? Não há como suportar esse dia. Então esse sexto selo, ele termina, né? Ele é concluído com essa pergunta: quem pode suportar a ira de Deus, né? Quem pode? Ninguém pode, né? Nós vimos aqui muito resumidamente, os próximos capítulos vão nos mostrar com muito mais profundidade isso, mas vamos fazer essa pergunta de novo, igreja: quem pode resistir à ira do Cordeiro? Vou responder para você: aqueles que foram lavados pelo sangue dele. Amém? E isso nos prepara para a ceia do Senhor, irmãos. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, podem resistir ao grande dia da ira de Deus. Porque pela graça dele, ele nos arrebatou, ele nos comprou com seu sangue poderoso, né? E por causa disso, por causa dele, do amor dele, da bondade dele, da graça dele, nós podemos ser livres dessa ira, né? Então eu oro, igreja, que você seja grato ao Senhor, né? Seja grato não por conhecer a Deus, mas por ser conhecido por Deus, porque é bem diferente. Haverá naquele dia, Jesus disse, que muitos dirão: no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu operei milagres, no teu nome eu fiz tantas coisas, e Jesus vai falar: aparta de mim que eu nunca te conheci. Então muito mais importante do que conhecer a Deus é ser conhecido por esse Deus, é esse Deus falar: eu te amo, eu te escolho, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu dou a minha vida em teu resgate, você é meu e eu sou teu. Quando você tem esse Deus se revelando dessa forma, se declarando dessa maneira para você, isso faz toda a diferença. E é aí que a nossa fé está. É aí que a nossa fé se encontra. Não é no nosso intelectual: eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, até o diabo conhece. Não é por alguma coisa que eu faço, porque nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Não é nada disso, não é por religiosidade, mas é porque Ele escolheu nos amar. É porque a graça dele nos alcançou e nos resgatou. Nos resgatou de uma vã maneira de viver, nos resgatou de um lamaçal de pecado, nos resgatou do nosso próprio egoísmo, de vivermos para nós mesmos, nos resgatou de um mundo caótico, né? De um mundo mau, de um mundo doente, de um mundo perverso. E nos resgatou dessa ira, nos resgatou da ira que há de vir sobre esse mundo mau. Então nós temos motivos, queridos, para adorar a Deus e agradecer a Deus e louvar a Deus e clamar a Deus: Senhor,
Usa a minha vida para a Tua glória, Senhor. Que eu possa fazer diferença nesse mundo, nessa terra. O tempo que eu tiver aqui, Senhor, eu quero fazer diferença. Talvez seja uma vida, seja uma vida que nós vamos poder falar desse amor, compartilhar o nosso testemunho pessoal, e essa vida vai ser tocada e transformada para sempre. Não é sobre números, mas é sobre ser fiel a Deus. Amém? Possamos ter um coração agradecido. Eu sempre digo que um coração grato, ele está aberto para sempre mais de Deus, mas um coração ingrato, que não reconhece a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, é um coração fechado. Como pode receber mais? Como pode? Eu quero ler alguns versículos para nós terminarmos. Romanos 5, de 1 a 2, fala que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, firmados, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. E 1 Coríntios 5,12, testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis vacilantes, firmes. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tão grande amor. Senhor, obrigado que Tu és amor, graça, perdão, compaixão, misericórdia, mas também és um Deus justo, és um Deus santo, é um Deus que não tem nada a ver com pecado, que não tem nada a ver com injustiça, que não tem nada a ver com erro, com corrupção, distorção, maldade, perversidade. Obrigado, Senhor, porque seria muito difícil crer num Deus que não fosse justo, que não fosse correto, que não fosse santo, que não quisesse punir o mal, Senhor. Mas porque Tu és santo e justo e perfeito, nós podemos ter segurança no Senhor. Nós temos segurança total, absoluta, Senhor. Não por nós, não por nossa causa, por Tua causa. Porque nós temos absoluta certeza que o Senhor puniu os nossos pecados. O Senhor puniu severamente os meus erros, os meus pecados, os maus pensamentos, palavras malditas. O Senhor puniu, o Senhor não deixou barato, o Senhor puniu tudo, mas puniu no Senhor Jesus. Como Cordeiro de Deus, Ele foi ali calado como uma ovelha muda ao matadouro. E Ele suportou a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E por causa das suas pisaduras nós somos sarados. Por causa que Jesus levou sobre si a punição que nós merecíamos, Senhor, nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos purificados. Ah, Senhor, obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Obrigado, Senhor, porque como Deus de justiça, o Senhor operou essa justiça no Seu próprio Filho, Senhor. Ele se tornou pecado por nós, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus hoje, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Recebe a nossa gratidão essa manhã, recebe o nosso louvor essa manhã, Senhor. Nós